Vamos à palavra do Senhor ainda no livro de Jó. A gente já passeou um pouco aqui, já conversou um pouco um tempo atrás, né? E a gente volta na mesma história. Eu acho que ela é interessante. Na verdade, esse texto me despertou. Hoje pela manhã eu citei aqui, falei, né, que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa começou a falar sobre circunstâncias que estavam acontecendo. E eu liberei a seguinte palavra. Eu falei: rapaz, a tua casa, né, a tua vida está igual a casa de Jó. É um evento atrás do outro, é um problema atrás do outro, é uma situação adversa atrás da outra. E ele começou a rir. E eu disse: mas no final Deus tem restituição, no final Deus tem mudança. E aí eu fiquei pensando durante esta semana sobre esse texto, não é? Sobre as coisas nas quais nós não temos o controle, as coisas nas quais não conseguimos controlar. E por vezes nós perdemos, né? Não temos, melhor dizendo, o controle sobre coisas que o céu realiza, que o céu faz na terra. E essa aqui é uma questão que está diante de nós, é uma manifestação do céu na terra, na qual Jó não tem o controle de poder gerir essa situação. E olhando o texto, pensando sobre a passagem, eu me peguei perguntando e questionando Deus: qual é a intenção de Deus? Ou qual foi a intenção de Deus em permitir que tudo isso acontecesse na vida de Jó? Será que para mostrar a fidelidade? Será que para mostrar que Jó aguentaria toda essa pressão? Não sei. E eu me questionei e ainda estou me questionando sobre todo esse evento e toda essa história. Alguns estudiosos vão dizer que esse livro é só uma história, que nada disso ocorreu. Mas se está na Bíblia, para mim é verdade. Eu quero compartilhar então com você essa leitura, para nós desenvolvermos aqui um pensamento mais uma vez nesta noite. Eu creio que você, ao término desse encontro, dessa palavra, eu creio que você vai estar mais animado. Eu creio que você vai estar consciente e entendendo algumas coisas. Capítulo 1, verso 12. Diz assim a palavra do Eterno: pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Disse a quem? A Satanás. A quem? Disse o Senhor a Satanás: você pode prová-lo. Faça o que quiser. Eu estou lendo a NVT, tá? Faça o que quiser com tudo com que ele tem, possui, mas não lhe cause dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Se for nessa tradução, aqui Satanás já infligiu uma palavra, porque não poderia causar dano físico. E ele fica cheio de chagas. Mas o que eu quero destacar no texto, aqui é só uma reflexão a partir da leitura da NVT, é que o texto está dizendo: não toque em nada que ele possui. Qual foi a única coisa ou pessoa que saiu ilesa da tempestade de Satanás? Quem? Aconteceu alguma coisa com ela? Será que ele possuía a esposa? No sentido de casamento, não de possessão? Porque logo em seguida ela vai dizer: amaldiçoa o teu Deus
Então você vai perceber que o diabo vai trabalhar em todas as áreas, menos na vida da esposa. É só uma ideia, um pensamento, para a gente pensar se essa mulher de fato era junto com Jó. Lá no final muda a história, muda a sorte, né? Depois que Deus muda a sorte, depois que Deus traz o dinheiro de novo, depois que Deus enche os bolsos de Jó, aí a Bíblia vai dizer que ela tem 10 filhos. Poderia ter 10 filhos antes, ele todo purulento, né? Mas vamos lá. Então o que eu quero conversar com você é algo simples. São 3 pontos, são 4 pontos, na verdade, 4 verdades que estão nesse texto, 4 afirmações que a gente precisa pensar. Qual é a ideia do diabo? Qual é a ideia do nosso rival? Ele veio, senão, para matar, roubar e destruir. Quando nós olhamos o texto, na continuação da leitura, você vai perceber que após a fala de Deus para Satanás, dizendo, você pode tocar em tudo que ele tem. A Bíblia diz que ele sai da presença do Senhor. E quando ele sai da presença do Senhor, ele começa uma ação, ele começa a agir, ele começa a trabalhar, ele começa a realizar os planos dele. E você vai perceber que nesta ação, nestes planos, ele começa a tocar literalmente naquilo que Jó tem. Então o texto vai dar continuidade dizendo, veio fogo do céu, veio um vento, vieram os inimigos, e por 4 vezes chega alguém diante de Jó, relatando as consequências da ação do maligno sobre a casa de Jó. Às vezes a gente pensa que está ruim, e a gente fala, vai melhorar. E ao invés de melhorar, você já se pegou pensando e falando, do jeito que está, não pode piorar. E aí, de repente, então você vai perceber no texto, que à medida que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mensageiro chegam, está um falando e o outro já corta a fala e diz, eu também estava lá, e aconteceu isso, e eu vim aqui comunicar a você, porque só eu sobrevivi. Eu já comentei e conversei com vocês tempo atrás sobre essas questões. Coisas nas quais pessoas ficaram e somente um passou. Somente um sobreviveu. Somente um chegou. Esses dias eu estava vendo, eu creio que foi ontem, salvo engano, ontem à tarde estava jogando, acho que Juventude e Bragantino, foi isso? Juventude e Bragantino. Eu estava na casa da minha irmã, meu cunhado acessou o jogo, botou lá, e nós estávamos conversando e vendo a bola rolando. E de repente a gente comentando do jogo, e aí a narradora disse, tocou agora para Alan Ruschel, né? E aí eu disse, não era esse que estava no voo da Chapecoense? Quando todos morreram, né? E ele foi um dos poucos, acho que tiveram 2 ou 3 sobreviventes. Mas só ele escapou. Há coisas nas quais outros não conseguiram romper. Há coisas nas quais outros não conseguiram chegar. Mas você pode declarar para você mesmo, mas eu sobrevivi. Mas eu passei, mas eu venci. Então nós precisamos olhar para esse texto e para essas passagens e pensar sobre. Há momentos na vida nos quais nós vamos pensar que está tudo destruído, está tudo acabado. Mas eu vim falar a você que alguém vai sobreviver. Eu vim falar a você de forma assim muito simples nesta noite, que alguém vai escapar.
onde outros não tiveram êxito, onde outros não tiveram a sorte de vencer, de chegar, eu olho para alguém nessa noite. Eu conheço pessoas, algumas daqui, outras não, mas no pastoreio nós conversamos com muitas pessoas. E por vezes nesta casa, nós já vimos por diversas vezes pessoas acometidas de câncer, pessoas que desenvolveram e fizeram câncer, receberam palavras de fé, de ânimo, de esperança. Eu me lembro de uma irmã que congregou aqui conosco, muitos anos atrás. Eles vieram do local antigo ainda. E ela desenvolveu um câncer. E eu falava para ela, ela falou: pastor, fui ao médico e fui diagnosticado, eu estou com câncer. E nós oramos naquela oportunidade. E nós colocamos a mão sobre ela e oramos. E eu liberei uma palavra naquele dia, naquela oportunidade sobre ela. E eu disse: você não está com câncer. Você está, e eu, na brincadeira mais profética, eu disse: você não está com câncer. Repita comigo. Ela disse: eu não estou com câncer. Eu disse para ela: você está com pneumonia. Aí ela: é mesmo, pastor? Eu falei: é. Enfim, eu não sei se você... Não vou citar o nome porque não há problema nenhum, é público. A irmã Lili, a irmã da Direne. E ela ia todo dia para o hospital, né, fazer a químio. E nos dias que ela ia, ela chegava no hospital: o que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui porque eu estou tratando uma pneumonia. E ela falou: pastor, eu preguei naquele hospital para cima e para baixo. E pregava para todo mundo, falava que estava com pneumonia. Deus é tremendo. Não passou, tipo assim, 3 meses. Ela volta: pastor, o médico disse que eu não tenho nada. Eu falei: mas você não tinha, você tinha pneumonia. Então, onde outros sucumbiram, entende? Alguém sobreviveu. Alguém passou. Alguém... Esses dias eu estava vendo são acidentes e a gente precisa colocar, porque quando a gente fala de sobrevivência, a gente vai falar de questões trágicas. Aí passou um carro, o carro totalmente destruído. E o motorista, sim, não tinha como. Pensa num negócio que entrou na prensa. Amassou o carro. E o cara estava com essa partezinha aqui, falando com os socorristas. Quem estava dentro do carro, Letícia? Os outros, ninguém sobreviveu, mas ele sobreviveu. Você levanta sua mão nessa noite, declara: onde outros sucumbiram, Deus me guardou, Deus me protegeu, e eu estou aqui porque eu sobrevivi. Onde outros não chegaram, eu estou aqui porque Deus me guardou. Então nós vamos ver a repetição, tanto no texto quanto na Bíblia, né? no contexto geral, de fatos e situações nas quais outros sucumbiram, mas outros foram livres. Não quero não, estou brincando com você. Quando Paulo está indo para Roma, o navio do qual Paulo está navegando, ele sofre um naufrágio. E ao sofrer esse naufrágio, o natural seria que todos morressem. Sim. Um naufrágio, mar violento. Esses dias eu estava vendo o resgate do Medina.
deu um drop lá, a onda jogou por cima dele, tomou um caldo, foi lá no fundo, se arrebentou todo. Cara que está acostumado, um cara que está com a prancha de surf, agora pensa você sem nada, o navio destruído e você, a onda batendo. O natural é que morre, que irá morrer. Mas Deus havia dado uma palavra ao apóstolo Paulo dizendo: todos que estão nesta tempestade, absolutamente todos, ninguém vai perder a vida. Sobrevivi, adorando, sobrevivi. É por aí. Agora pense comigo. Eles sobrevivem a um naufrágio porque eles têm um testemunho para contar. Chegando em terra firme, eu disse isso hoje pela manhã, Adriana, Paulo vai trabalhar, encher, colocar lá a lenha no fogo. E de repente uma víbora, uma cobra, uma serpente. Oh, Jesus. Vontade de falar. Não, deixa para a hora certa. Quando ele está trabalhando, de repente uma víbora agarra a mão do Paulo, libera a peçonha. Os que estão fora observando a ação da víbora, conhecedores da víbora, eles vão dizer: já era um padrão, Gustavo, inchar e morrer. E eles disseram: vai inchar e vai morrer. Só que eles não sabiam que Paulo tinha uma palavra, assim como eu e você temos uma palavra. Então para eles era natural, era o processo, inchar e morrer. Todos os quais eram mordidos por aquela cobra ou por aquela espécie de cobra morriam. Mas Paulo não. Fala para quem está ao seu lado: mas você não. Onde outros morreram, onde outros ficaram, onde outros sucumbiram, eu sobrevivi. Por que você sobrevive? E por que nós iremos sobreviver? Para dizermos que Deus é conosco? Para dizermos que Deus protege? Para dizermos que somos usados e poderosos nele? Não. Para contarmos os grandes feitos e as grandes obras do Senhor. Então você vai perceber que nesses 4 episódios, nessas 4 falas, as pessoas vão chegar e vão dizer que eu sobrevivi. Você vai perceber que lá à frente, em 1 Samuel, Davi está em Ziclag. Ele está esperando o momento. Sua família está destruída, no sentido que os inimigos levaram tudo que ele tinha. De repente chega alguém e ele vai dizer: houve uma guerra. Saul e o seu filho estão mortos, mas eu sobrevivi para vir lhe dar as boas novas. Ei, se Deus protege um amalequita, não protegerá você? Se Deus livra um amalequita, não livrará você? Se Deus salva a família de uma Raabe numa destruição, não salvará a sua família? Porque o bíblico e o texto vai dizer que uma estrutura se rompe, que todas as casas afundam, que todas as famílias morrem, mas a família de Raabe fica de pé. A família de quem é fiel a Deus, a família de quem serve a Deus, a casa de quem serve a Deus. Então perceba que diante de catástrofes da vida, nós podemos receber livramento. É o texto de Mateus 7, Chico, que vai dizer das casas. E ele vai dizer: eram 2. Uma na areia e outra na rocha. A que estava na areia
sucumbiu. Mas a que estava firmada na rocha, manteve-se de pé. A pergunta, Luiz, é: as duas enfrentaram as mesmas adversidades? A mesma pressão de vento? A mesma pressão da água? Eu não vou falar de materiais, mas eu vou falar de estrutura, de fundação. Então perceba que uma sucumbe e a outra se mantém de pé. O que o Senhor quer dizer com isso? É que você não pode olhar para aquilo que o outro está sofrendo e achando que vai acontecer na sua vida, porque por vezes nós estamos vivendo eventos iguais, situações iguais, problemas iguais, e a gente olha para o insucesso do outro e diz: se ele por exemplo, que tem um diploma, que tem conhecimento, que tem influência, que tem dinheiro, que tem isso, que tem aquilo, não conseguiu, eu conseguirei. Sim, você vai contar a sua história. Então nós não podemos usar a vida do outro como um parâmetro. O que me chama a atenção no texto, Raquel, é que Deus vai permitir que os servos, quem veio contar a história? Quem vieram? Quais foram as pessoas que vieram contar a história? Tem livramento para os servos. Tem livramento para servo. Tem livramento para quem é fiel. Tem livramento para quem se entrega. Tem livramento para quem trabalha. Tem livramento. Então você vai perceber que Deus, nesse contexto, Ele não vai pegar os filhos de Jó e dizer: não vou livrar um. Ele vai livrar gente e pessoas que não têm diploma, que não têm nome. E eu não estou dizendo com isso que seria um reforço para você não ter um diploma, para você não ter um nome, para você não procurar algo maior e melhor. Não, mas você precisa entender que Deus trabalha com pessoas anônimas. Então Ele vai resgatar e permitir que essas pessoas vençam situações que aparentemente são intransponíveis, que aparentemente ninguém conseguiria. Se olharmos os textos bíblicos e as histórias, eu gosto sempre de fazer aplicações nas mensagens que prego, para que fique gravado. Eu não sei se você gosta de National Geographic, do Nat Geo. Alguém gosta? Esses dias eu estava vendo o búfalo. Os leões atacaram um búfalo. Aí eu faço igual o Marco. Eu não gosto, eu vejo, mas assim, me corta o coração. Não é? Você fica, pô, você vai vencer. E aí eles mordendo o búfalo, as leoas, aí veio um leão não caça, né? Quem caça são as leoas. E aí começaram no leão, no búfalo, mordendo, e o búfalo rodando, mas ele já estava cansado. Daí a pouco a manada se manifestou. E a manada veio para cima. Só via leoa e leão voando. Levantavam com chifre. Daqui a pouco eu falei: não, esse búfalo não vai aguentar não. E o búfalo saiu. Tu pode até sair mancando, tu pode até sair arranhado, mas tu vai sobreviver a essa situação. Você pode profetizar para alguém: essa situação, mano, não vai te matar não. Não vai sucumbir não. Não vai não. Mas fulano não conseguiu, fulano não venceu. Ei, mas sou eu aquele que vai contar a história. Sou eu aquele que, não sei se você acredita nisso, sou eu aquele que vai dar o testemunho. Sou eu aquele que vai receber o livramento. Sou eu aquele que vai receber a vitória. Então, improváveis do texto, improváveis dentro dessa situação, aqueles que nós não acreditávamos, foram os que vieram para contar a história.
Vai ter gente dizendo, Adriana, tu conseguiu, mulher, passar por isso? Eu sobrevivi. Os músicos, por favor. Você, não, com a cutis dessa, brilhosa, sedosa, tu enfrentou um câncer? Sobrevivi. Mãe, ó, tá aí, dá glória aí, irmã, dá? Né? Vou pegar, fica de pé aí, fica de pé, varão. Olha aí para a igreja aí. Só nós sabíamos. E quando ela chegou aqui, literalmente, né, marido? Pele e osso. Ela disse, né, contou a questão e disse, a gente vai orar. A gente vai se posicionar. E Deus começa a trabalhar. Aí chegou uma hora que ela chegou aqui, carequinha, sem nada, fraquinha na quarta-feira, e ela, marido não vinha ainda não. Agora tá o marido, tá a filha, tá o filho, tá... Sabe o que é isso? É quando você sobrevive. As pessoas não vão olhar para aquilo que você fala, mas elas vão olhar para o teu testemunho. Me diga quantas pessoas foram sepultadas. A gente não tem a média, não tem a ideia. Mas quantas pessoas foram sepultadas em Betânia? Nos dias de Jesus. Aí alguém disse, estou terminando. Lázaro é mais um. Entrou para a estatística. Morreu, não sai mais de lá. Só que eles não sabiam que sobre Lázaro havia uma palavra. Eles não sabiam, que Lázaro era amigo de Jesus. Eles não sabiam. E aí Jesus deixa passar um determinado tempo e volta lá e diz, Lázaro. Na minha cabeça de pregador, eu gosto de viajar nos textos bíblicos. Eu penso que Lázaro está bem de boa lá, conversando com Moisés, dizendo, e aí, conta para mim como é que foi abrir o mar vermelho. Aí de repente ele olha para o lado e ele fala assim, não, Abraão está aqui também. Abraão, como é que é? Daí a pouco entra uma voz na eternidade gritando, Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro diz, galera, eu estou indo aí porque eu conheço essa voz. Ele volta. E alguém diz, ué, mas como é que você voltou? Porque só eu escapei. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E o livra de todo mal. Você já teve numa coisa simples do dia a dia, descendo a Avenida Brasil, você falando com Deus, ouvindo o seu radinho, e de repente o trânsito para. Os carros que estão atrás de você vão engavetando. Daqui a pouco o barulho para. Você sai do seu carro e olha e diz, não aconteceu nada comigo, sorte não. Só eu escapei. Você já teve num ambiente, eu já passei por isso. Há muitos anos atrás, eu estava no ônibus, eu peguei o ônibus para ir para casa, ainda não era morador de Campo Grande, morava em outro lugar, e peguei o ônibus, sentei, mas naquele dia eu fui imprudente. Eu não dei crédito àquilo que Deus estava falando comigo. E eu ouvia uma voz muito clara dizendo, não entre nesse ônibus.
ele será assaltado. Muito clara. E eu queria chegar em casa porque estava dobrando no trabalho. Corri pela Praça 15 e peguei o ônibus, entrei no ônibus um sábado à tarde. Quando o ônibus dobrou e saiu, a turma eram de lá, né? Lá na Cidade Alta. Entrou os moleques tudo no ônibus. Quando o ônibus pegou ali a perimetral, desceu, começou a festa. E eu, né? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E eu comecei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Senhor, cega. Não tinha, naquela época ainda não tinha celular, né? Celular era coisa de rico. E aí eu fui orando. E eles foram fazendo a limpa no ônibus, fazendo a limpa. Pegaram tudo que tinha do cara do lado, estava sentado, e eu no canto. Pularam, foram. Levaram o ônibus todo. Se fosse fazer uma cariação, o cara ia falar, você tem alguma coisa com esses caras. Desceram ali, pediram o motorista para descer, parou, desceram na Cidade Alta e subiu uns 20 moleques. Cheguei em casa desesperado, falei, Simone foi assaltado, fizeram o arrastão. E você? Só eu escapei. Então Deus ainda livra, Deus ainda guarda, Deus ainda protege. Tá ligado no que eu estou falando, né? Tá entendendo, né? Deus ainda livra, Deus ainda guarda. Por quê? Para nós contarmos que Ele é fiel, que Ele protege. Há uma canção antiga que diz: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Suas mãos para mim e me deu a vitória. Então hoje a gente precisa pensar nos livramentos que Deus nos deu. Em determinado momento da Bíblia, Saul está perseguindo, eu acho que é 2 Samuel 26. Acho que é 1 Samuel 26, melhor dizendo. Saul está perseguindo Davi, porque ele quer exterminar e acabar com Davi, porque Davi está ameaçando o reino dele. E a Bíblia vai dizer que Saul está vindo de um lado da montanha. Eu gosto muito desse texto. Então a montanha está aqui no meio, Saul está vindo aqui na esquerda e Davi está vindo na direita. E eles iam se encontrar na curva. Ia ser um banho de sangue. E de repente Saul recebe uma palavra, uma mensagem dizendo: invadiram cidade tal, você precisa voltar. E ele volta. E quando ele está voltando, a Bíblia diz que Davi chega na curva e olha ele indo embora. Deus ainda livra. Há livramentos que nós não sabemos e nós não conhecemos, mas Deus livra. Há coisas que nós não sabemos que Deus nos livrou. Há situações nas quais nós não sabemos. Essas que falei nesta noite são literais. Mas há situações e ocorrências na nossa vida nas quais nós não sabemos. Então nós precisamos entender que, e se estamos aqui nesta noite, se estamos aqui cultuando a Deus, se estamos aqui adorando ao Senhor, é porque Ele já nos livrou de muitas coisas.
O que eu sugiro nesta noite para nós terminarmos? Esses homens foram falar dos fatos ocorridos a Jó. Nós não. Será que Deus nos livrou para que os nossos lábios ficassem cerrados? Será que Deus nos deu livramentos, nos tirou de situações, de lugares, de coisas, de problemas, nos salvou de tantas situações adversas, para que os nossos lábios ficassem cerrados? Ou será que esta é uma noite oportuna para glorificarmos o nome dEle, para agradecermos ao nome dEle, para rendermos graças ao nome dEle, para bendizermos ao nome dEle? A minha sugestão nesta noite é, ao nos levantarmos e começarmos a adorar a Ele, agradecermos pelo livramento. Agradecermos porque situações viriam para nos matar, para nos destruir, mas Ele nos livrou. Ele nos guardou e nós estamos aqui nesta noite tendo esta oportunidade. Os primeiros filhos de Jó não tiveram. Os primeiros filhos de Jó morreram. Mas nós estamos aqui de pé nesta noite, tendo a oportunidade de glorificar. Deus nos livra. Não que Ele precise do nosso louvor, da nossa adoração, não. Mas nós precisamos reconhecer nesta noite que Ele é Deus que livra, que Ele é Deus que salva, que Ele é Deus que liberta, que Ele é Deus que dá livramento, que Ele é Deus que dá escape, que Ele é Deus que... Oh, remanderebe a serecanto de Omaná. Oh, meu irmão, nessa noite você precisa ser grato a Deus pelo livramento, pela vida, pela oportunidade de estar aqui nesta noite, glorificando ao nome dEle, exaltando ao nome dEle, bendizendo ao nome dEle. Se fosse perguntar nesta noite, tem gente aqui que a mãe, por força das circunstâncias, abortou um filho, 2, 3, tentou te abortar. Você não tentou com você, porque ela já tinha tido sucesso, não conseguiria sustentar 3, 4, 5, 7 filhos, e foi abortando. Quando chegou em você, os remédios não funcionaram. Quando chegou em você, você nem sabe, Deus deu livramento. Você nasceu e nasceu sem nenhuma sequela, sem nenhum... Isso é motivo de nós glorificarmos. Tem gente aqui, fruto de situações, é a oportunidade de nós glorificarmos. Por quê, pastor? Levante a sua mão e diga: só eu sobrei. E se eu sobrei, eu quero ser grato a Deus. Se Deus me deu livramento, eu quero ser grato a Deus. Eu vim falar para alguém nesta noite. Você tem, sabe, família é algo que mexe com qualquer um. Família é algo que mexe com qualquer pessoa. O que nós mais vemos nesse tempo são divórcios. E o que nós mais vemos nesse tempo são famílias destruídas. O que mais nós vemos são filhos, entre aspas, órfãos. Mas você precisa declarar com alto, claro e bom tom: mas a minha família escapou. Mas a minha casa vai continuar de pé. Mas a minha casa ainda terá livramento. Mas a minha casa ainda tem a mão do Senhor. Onde outros sucumbiram, declare: mas Deus me livrou, eu escapei, o meu casamento escapou, o meu filho escapou. Fique de pé nesta noite. Eu quero declarar já em parte final
Eu não sei se você pega essa palavra, mas você será o mensageiro. Você vai levar a palavra dizendo: Deus livra, Deus guarda, Deus protege, Deus abençoa. E alguém vai dizer: como é que você sabe disso? Porque eu sei o que eu enfrentei. Muitos ficaram lá, mas Deus me deu vitória, Deus me deu livramento, Deus me deu escape. Então eu peço a você nesta noite: quem pode adorar a Ele? Quem pode glorificar a Ele? Quem pode exaltar